Gente, a pergunta da vez é a seguinte: será que a numerologia é capaz de modificar a nossa vida? Quem tem a resposta é o Rafa Almeida, que é numerólogo. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu acho que é interessante que a gente entenda como que a numerologia ela se diferencia de outras práticas. Tá. Eu vou explicar de um exemplo mais fácil para o pessoal entender como seria a numerologia. Mas eu quero que você imagine que você está perdido numa ilha e você precisa de um mapa para sair lá. Inclusive a gente chama de mapa numerológico. Porque assim, às vezes você não sabe onde tem os animais perigosos, onde vai ter comida, onde vai ter o caminho para você sair de lá. Então o que a numerologia faz é que ela vai te mostrar exatamente qual que é o caminho que você tem que seguir para você realmente conseguir atingir a prosperidade, o sucesso. Porque assim, muitas pessoas se sentem perdidas, então às vezes não sabem qual que é o propósito de vida delas, o que elas vieram para fazer nessa existência. Então a numerologia ela mostra de uma forma mais fácil qual que é o caminho que você tem que seguir. Então, por exemplo, ela é muito voltada para o autoconhecimento, para você se conhecer melhor. Porque assim, imagina, você sabe assim, ó, vocês duas, você e a Regiane, vocês são ótimas em se comunicar. Então, você saber disso desde o começo, imagine uma mãe educando um filho da maneira correta e já colocando no caminho correto. É muito mais fácil daí você prosperar na sua vida porque você consegue seguir aquele caminho que você tem que seguir. Então a numerologia para a parte de autoconhecimento, mostrar seu propósito, sua missão de vida, ela se diferencia de muitas das outras técnicas, porque ela mostra realmente o que você tem que seguir e também corrige as energias que estão erradas no nome da pessoa. Então, o nome da pessoa carrega esse número pessoal, que fala um pouco sobre o propósito de vida e quais serão as facilidades dessa pessoa em vida? Exato. Até porque assim, o dia que você nasce, ele é como se fosse o marco inicial para você saber qual caminho você tem que seguir. Então a gente consegue, a partir da sua data de nascimento, definir qual que é o caminho. Então pessoas que vão ter mais facilidade para música, pessoas que são mais empreendedoras, porque assim, hoje está numa moda de todo mundo querer empreender, mas não é todo mundo que vai se dar bem. Então a numerologia ela mostra pessoas que vão mais se dar melhor com empreendedorismo, com música, até pessoas e até profissões mais específicas, medicina, alguma coisa relacionada à arte. Então a numerologia ela mostra, de acordo com essa data e com o número pessoal, qual caminho a pessoa tem que seguir e o que ela vai se dar melhor fazendo na vida. E então, é uma conta bem fácil, né? Que o pessoal de casa pode fazer. Vamos colocar na tela? Sim, claro. Para explicar como é que se descobre esse número pessoal, que é de acordo com a data de nascimento. Isso, exato. Vamos colocar. Ah, beleza. Aqui eram os exemplos das famosas que iremos falar também sobre isso. Se a gente quiser também falar, por exemplo, o que vocês podem ver, por exemplo, a Anitta, o nome verdadeiro dela é Larissa de Macedo Machado. Então, quando a gente faz a numerologia, vocês veem que tem uns números vermelhos aqui, que falam sobre ela. E esses números vermelhos são sequências negativas que a gente tem no nome. Então, são coisas que trazem dificuldades e às vezes não deixa a pessoa prosperar da maneira que ela tinha que prosperar. E quando ela mudou sua mente para Anitta, que eu acho que eu mandei a isso, você vê que todos aqueles números vermelhos foram eliminados. Então, assim, a numerologia, na verdade, tem pessoas que fazem isso, às vezes, por conta própria, né? Só que, assim, demora muito mais, às vezes, para ela ter esse sucesso, essa prosperidade. Com a numerologia, a gente já tem uma fórmula onde a gente pega quais são as energias que estão erradas no nome da pessoa, a gente elimina e a gente consegue trazer um nome que vai trazer prosperidade e sucesso para ela. Essa tela que nós vimos da Anitta, que é complexa e tem vários números, é um estudo mais profundo. Isso, exatamente. Isso daqui a gente consegue ver um pouco sobre todas as fases que ela passa na vida dela e também sobre esses números vermelhos, onde está ali, ó, 555, 111, são números que travam a vida da pessoa. Então, quando a gente faz o estudo numerológico, até porque assim, só para o pessoal entender um pouco melhor, inclusive na Bíblia, quando Deus queria abençoar as pessoas, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, de Saraí para Sara, de Jacó para Israel, porque o nome, inclusive a gente nunca parou para pensar, né? Mas Deus criou o mundo através de palavras e Deus disse, haja luz e houve luz. Então, todo mundo tem que entender a importância da gente falar o nosso nome, porque é a nossa marca pessoal. E quando a gente pega o nome da pessoa completo e a gente analisa, a gente cria essa marca pessoal para a pessoa para que ela consiga abrir os caminhos dela. E daí a gente já coloca de acordo com o propósito e a missão de vida dela e deixa tudo alinhado. Mas pensando sobre isso, então, eu como mãe, ao escolher o nome do meu filho, eu poderia ter carregado meu filho de um propósito de vida diferente? De acordo com a minha escolha? Consegue. Inclusive, o dia que a criança nasce, a gente consegue aliviar os karmas dela para que ela não passe por tantos problemas. Porque, por exemplo, pessoas que nascem no dia 14 ou 16, são pessoas que têm tendência a ter mais problema financeiro, às vezes de tomar golpe, de altos e baixos. Então, se puder evitar esses dias, a gente recomenda que evite, porque nesses dias a pessoa tem uma tendência a ter problema financeiro maior. Então, se você, por exemplo, eu faço a numerologia do meu filho antes dele nascer,
você consegue escolher o nome e a data correta para que ele tenha mais prosperidade e, inclusive, que você consiga educar melhor, colocar no caminho melhor ele. Então, se puder escolher a data ou fazer o estudo, né, se você tiver uma previsão, é até melhor para que quando o filho nasça, você coloque no caminho correto. Ao trocar uma letra, como a Anitta fez, né, modificou o nome dela de Larissa de Macedo Machado para Anitta, o que acontece? Ela muda a energia? Como que letras são capazes de fazer com que algo concreto aconteça? Ó, para você entender, na verdade, o que eu gosto de explicar, nós somos como se fosse, imagina que você tem que ir para o Nordeste, na verdade, assim, você pode ir de carro, você pode ir de avião, você pode ir a pé, mas vai demorar muito mais ir de a pé do que de avião. Então, quando a gente troca o nome da pessoa e a gente deixa ele equilibrado, a gente deixa ele de acordo para que a pessoa alcance o propósito de vida dela muito mais rápido. Então, tem pessoas, igual assim, a gente sabe que a numerologia tem a parte espiritual e a parte observacional. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, seu filho, às vezes, você teve uma inspiração, veio aquele nome na sua cabeça, aí entra a parte espiritual. Ele parece que tinha que ter nascido com aquele nome. E todas as mães, às vezes, parecem, não, meu filho tinha que ter sido aquele nome e não pode ser nenhum outro nome. Porque é uma inspiração que você tem. Às vezes, o espírito dele já falava que tinha que ser aquele nome. Então, quando a gente pega de alguma pessoa, por exemplo, uma Anitta, uma pessoa que quer ser cantora, atriz, a gente corrige para que a pessoa alcance o propósito de vida dela mais fácil. Porque é igual eu estava falando aqui no começo com você. O seu nome, Pamela, e o da Regiane também, eles já têm a expressão 6, que para um programa de televisão, para lidar com pessoas, por exemplo, as pessoas que assistem você parece que já é uma pessoa que é de casa, porque a expressão que você passa é uma expressão 6, familiar e coisa do tipo. Mas tem aquelas pessoas que às vezes você chega num lugar e você já não se dá bem de cara. Então imagina uma pessoa que você fala assim, que não se dá bem, tal, querendo trabalhar com música, com artes e coisa do tipo. Não seria uma coisa legal. Então é legal você colocar uma expressão, que seria o número pessoal dela, que se adapte ao ambiente onde ela quer estar. Então música, aparecer mais, parecer uma aparência legal, que sabe que as pessoas já vão gostar de cara. Então dá pra gente fazer isso com a numerologia. Temos outros exemplos, da Paola, por exemplo. Paola Oliveira também tinha um outro nome e modificou esse nome. A Paola Oliveira, isso daqui é sabido já, ela mesma falou em vários programas que ela fez, porque ela utilizava o Caroline. E daí ela passou com uma numeróloga e depois ela mudou para Paola Oliveira. Mas como vocês podem ver aqui, ó, ele também tinha essas sequências vermelhas, que eram os números que travavam a vida dela. E depois que ela colocou somente Paola Oliveira, ela colocou até um L a mais, as sequências também foram eliminadas. E esse nome, ele é aquele meio de transporte que leva ela para onde ela quer chegar. Então, quando muda isso daqui, que ela colocou um L a mais, eliminou as sequências que estavam erradas no nome dela, já fez toda essa transformação e daí consegue alcançar os objetivos muito mais fácil. Se o número pessoal, ele carrega o meu propósito de vida, ao modificar, eu mudo também esse propósito? Não. Ou eu só facilito o caminho que já foi traçado para mim? Esse é o ponto, exatamente. O propósito de vida, todo mundo nasce, todo mundo que está aqui no estúdio, por exemplo, já nasce com um propósito de vida. Só que quando você coloca o nome correto, você alcança esse propósito de vida mais fácil. Eu gosto de dar um exemplo assim, ó. A gente, por exemplo, eu vim aqui para a Gazeta hoje. Eu vim de Waze. Por quê? É mais fácil de eu chegar no caminho mais rápido. Eu posso vir perguntando para as pessoas, sabendo qual que é a rua, tal? Posso, mas vai demorar muito mais. Eu teria que ter saído, sei lá, 3 horas antes. Quando você faz a numerologia e você corrige, você chega no seu caminho mais rápido. Então tem pessoas que falam, mas Rafa, eu não vou conseguir prosperar se eu não fizer a numerologia? Consegue, mas vai demorar muito mais do que quem faz e tem as energias corretas. Então quando a gente corrige as energias e deixa certo, você chega no caminho mais rápido. Vamos aprender então como é que a gente faz esse cálculo, que é o cálculo básico, não é esse estudo, porque esse estudo é feito por um numerólogo, mas já dá pra gente ter uma ideia de qual é esse nosso propósito, né? O que é que nos rege. Exato. Ó, nesse daqui, na verdade, a gente vai mostrar qual é a energia do ano. Do ano, certo? Exato. Porque assim, só para o pessoal entender, a energia do ano pessoal, a gente consegue entender como a gente aproveitar melhor aquele ano. Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente vai pegar o dia que você nasceu, o mês que você nasceu e o ano que você está. Por exemplo, a gente está em 2024 agora. Então, todas as pessoas que já fizeram aniversário esse ano, até o dia 23, já estão no ano de 2024. E todas as pessoas que ainda não fizeram aniversário, de amanhã em diante, estão no ano de 2023. Aí a gente vai somar o dia, mais o mês, mais o ano. Então, quer fazer o seu para ficar mais fácil? Sim, 25. 25 dá 7, do mês. 5. 25 mais 7 dá 12, mais... 2024, já 2024, fiz aniversário. 8. Então, 12 mais 8, certo? Certo. Então dá 20. Você está no ano pessoal 2. Esse ano pessoal 2, ele é um ano mais... A gente até tem todos aqui, se quiser passar, mas eu não sei se o pessoal entendeu o cálculo, que eu falo um pouco rápido. A gente vai pegar o dia que você nasceu, então 25, o mês, você nasceu 5. Então a gente vai 7 mais 5 mais 2024, porque você já fez aniversário esse ano. Caso você não tenha feito aniversário, aí é 2023, o ano passado, tá? Porque esse daqui é, por exemplo, do dia 24 para frente, então até agora.
Então a gente vai fazer esse cálculo, a gente deu 2, porque deu 20. Importante, pessoal, a gente sempre tem que resumir a somente um número. Então se deu 13, 4. Se deu 16, 7 e assim por diante. Então a gente soma individualmente 0, 5, né? 25 que dá 7, na verdade, então 7, mais com 5, mais 8, que é o de 2024, soma esses 3 números e reduz para um único número. Exato, qualquer um que der, por exemplo, deu 10, é 1, deu 20, é 2. E 30, assim eu vou descobrir qual que é o número do meu ano. Isso, a energia do ano. Porque, e isso significa o quê, a energia do ano? É porque assim, a energia do ano, antigamente o pessoal tinha mais, isso daqui, por exemplo, os nossos avós, bisavós, eles sabiam a época de plantar e de colher. Então a gente tem que também ter uma época de plantio e de colheita na nossa vida. Então quando a gente sabe aqui, ó, eu coloquei um pouco assim, por exemplo, você está no ano 2. Esse daqui é um ótimo ano para você ter parcerias, união, ele vai ser um ano mais de reflexão e um ano mais de relacionamentos. Relacionamentos amorosos ou relacionamentos de pessoas que você conheça para fazer parcerias e coisa do tipo. Quando a gente começa a entender isso daqui, você começa a entender como você pode aplicar as coisas na sua vida. Como eu posso aproveitar melhor esse ano que eu estou. Exatamente. Se é um ano de plantio ou se é um ano de colheita. Exato, porque assim, ó, por exemplo, quem está no ano 1, é um ano ideal de você começar projetos. Então quando você começa no ano 1, você planta as coisas, ele vai dar fruto pelos próximos 8 anos. Já você está no ano 2, é um ano de parcerias. Então, você vai ver que muitas pessoas vão te oferecer negócios, vão chegar mais pessoas para você conhecer, seja amoroso, seja a parte financeira, coisa do tipo. Você consegue aproveitar melhor isso daqui, porque vai estar mais propenso a isso acontecer, do que no ano 1, por exemplo. Já no ano 3, que você vai estar no próximo ano, você vai estar mais criativa, você vai estar mais expansiva, a sua cabeça vai estar muito boa para criar coisas. Então você tem que aproveitar essa energia, tá? Desse ano. Porque assim, quando a gente começa a aproveitar as energias de todos os anos que tem na nossa vida, a gente consegue ter melhores resultados. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar do ano 7, eu vou falar depois de todos, mas o ano 7 é um ano que a pessoa fica mais introspectiva, fica mais na dela, fica mais, às vezes parece até que tá triste. Mas às vezes as pessoas acham, nossa, será que eu tô com depressão? Será que eu... Não, você simplesmente está no ano mais reflexivo e você tem que aproveitar esse ano para você conhecer. Então às vezes tem um trauma que você tinha, é legal você procurar, porque vai estar um ano mais fácil de você curar aquilo. Um ano 8, por exemplo, é um ano de colheita. Você vai ganhar muita grana se você plantou isso daí. Então não tem como plantar maçã e colher Ou vai perder, senão você não fez nada. Exato. Então as pessoas que plantaram vão colher muito nesses anos. E o ano 9, para mim, que é um dos mais importantes, que às vezes as pessoas não entendem, que é o que mais acontece um fim de relacionamento, um fim de um trabalho e coisa do tipo. Só que o que acontece? No ano 9, por exemplo, quando a pessoa tem um fim, que tem que finalizar aquela coisa, as coisas parecem que acontece tudo. Então, por exemplo, um relacionamento, você descobre uma traição, você começa a pegar mensagem da pessoa, coisa do tipo. E se você não dá final àquilo, o ano todo tá te avisando. Aí depois vai piorando cada vez mais. Então, quando a gente utiliza esses ciclos aqui que a gente tem na nossa vida, você consegue plantar e colher melhor aquilo que você vai ter. Você vai saber aproveitar utilizar melhor esse ano. Porque aí você não força uma barra em um ano que não há espaço para determinada ação. Exato. Por exemplo, um ano de limpeza. Já que você sabe que as coisas estão saindo da sua vida, então às vezes você está perdendo trabalho, você tá... Só que assim, não quer dizer que aquilo lá está sendo ruim para você. Numerologia e energias do ano, ele só tira e só entrega aquilo que é bom pra você. Então as pessoas não entendem. Então às vezes a pessoa acha, perder um relacionamento é ruim. Não, você tá abrindo porta pra vir um ainda melhor pra você já ter aprendido aquela lição que você tinha que ter aprendido. E aí esse cálculo você faz anualmente quando você fizer aniversário. Tem Exato. Também um cálculo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o ano psíquico. O que significa isso? O ano psíquico, na verdade, isso daqui só pra vocês entenderem. Numerologia não é só isso, tá? Mas aqui é um dos pontos importantes. Esse daqui ele mostra quais são as características das pessoas baseadas no dia que ele nasceu. Então, por exemplo, as pessoas do dia 1, do dia 10, do dia 19, do 28, se você reduzir, como eu sempre falo que tem que reduzir a um número, você vê que essas pessoas elas vão para o número 1. O número 1 já é ligado com empreendedorismo, pessoas que são líderes, pessoas que gostam de ser empresárias e coisas do tipo. Até porque assim, se a gente pegar, por exemplo, o Bill Gates, na verdade, o Elon Musk, que são dois dos maiores empresários do mundo, eles nasceram no dia 28. Então são dois dos maiores empresários, os mais ricos do mundo, nasceram nesse dia. Porque eles nasceram para empreender. Então quando a gente começa a entender isso daqui, você vê que você tem características inatas. Ou seja, de certa forma você já age desse jeito. Então quando a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre cada número, você já começa a entender sobre as características das pessoas. Fala um pouquinho de cada um. Legal. Vamos pro número 2 agora. O número 2, na verdade, são pessoas que são ótimas diplomatas, são pessoas que são bem para lidar com todo mundo. Então são mais ou menos aquelas pessoas que, por exemplo, você se dá bem com todo mundo de cara.
mas é uma pessoa que às vezes tem que se cuidar para não deixar os outros passarem por cima. De tão bem que você faz pelos outros, as pessoas às vezes vão lá e vão acabar passando por cima se a pessoa não cuidar. Número 3, se você nasce, por exemplo, número 3 e o número 12, o Silvio Santos nasceu no dia 12 e a Anitta nasceu no dia 30. São pessoas que são boas para música, criatividade, são pessoas inventivas. Então são pessoas que para você pegar um projeto, por exemplo, você quer fazer uma contratação, você que está assistindo agora, que tem uma empresa, dá uma olhada nisso daqui também, porque você vai saber contratar melhor. Porque o número 3, se você quiser pegar, por exemplo, a agência de publicidade, uma pessoa que vai trabalhar isso, a pessoa vai se dar muito bem. Porque ela é muito boa para criar coisas, para inventar e coisa do tipo. Música também, ótimo. Mas são pessoas que às vezes podem se tornar um pouco preguiçosas e inventivas demais, ficar vivendo muito na cabeça. Número 4, 13, 22 e 31. São pessoas extremamente organizadas, pessoas metódicas, pessoas que são muito boas com números também. Então, pessoas que nasceram nesses dias são as profissões indicadas às vezes de arquiteto, engenheiro, mas são pessoas que às vezes acabam se tornando tão perfeccionistas que acabam focando muito no pequeno detalhe e às vezes esquecem de fazer outras coisas. Então, é um dos únicos pontos negativos, mas são pessoas ótimas para contar para trabalhar nessas profissões. Número 5, 14 e 23, pessoas que nasceram nesses dias, são pessoas ótimas para trabalhar com eventos, com novidades, viagens, agentes de turismo, porque são pessoas que gostam muito de novidades. Então essas pessoas aqui, elas acabam vivendo tanto que elas têm que se preocupar um pouco de não querer viver demais e às vezes focar um pouco mais, mas assim, são pessoas que são ótimas para viver. Então, por exemplo, ao mesmo tempo uma pessoa que o número 4 gosta de ter uma coisa fixa, fazer a mesma coisa, pessoas que nascem no dia do número 5 sempre buscam coisas novas, de inventar. Pessoas que nasceram no dia 6, 15 e 24 são o número 6. O número 6 são ótimas pessoas para lidar com... Na verdade, sim, são o melhor tipo de pessoa para lidar com pessoas. Então, pessoas que trabalham às vezes como medicina, com qualquer coisa de cuidado de pessoas, né? Cuidado de idosos, coisa do tipo. Pessoas que trabalham como apresentadores também se dão muito bem nessa área, porque se dão muito bem rápido com as pessoas. Então, só que também tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes ela se importa tanto com as outras pessoas que ela acaba esquecendo de se importar com ela. Todo número tem um lado positivo e um lado negativo. Na verdade, sim. O que as pessoas às vezes perguntam, falam assim, mas meu número é isso e aquilo. Não, todos têm sempre o balanço do yin e yang, né? Sempre tem um positivo e negativo, exatamente. Pessoas que nasceram dia 7, 16 e 25, no seu caso. São pessoas que, na verdade, sim, por curiosidade, já são pessoas que são muito inteligentes, acima da média. São pessoas que gostam de entender o porquê de tudo. São pessoas que são mais introspectivas, até conhecerem as pessoas e poderem se abrir. Só que ela tem que tomar um pouco de cuidado para não se isolar, às vezes. Porque são pessoas que elas vivem muito na cabeça delas. Então, às vezes ela tem que tomar um pouco de cuidado com esse isolamento, porque ela gosta de entender tudo o porquê de tudo. E não ficar muito tipo de, eu quero entender porquê disso. Às vezes só deixa levar, sabe? Porque tem que deixar um pouquinho. 8, 17 e 26. São pessoas que nasceram nesses dias, são pessoas muito boas lidar com dinheiro, muito boa com administração. Então o número 8 ele está muito ligado a dinheiro, mas não necessariamente ganhar dinheiro, e sim lidar com dinheiro. Advogados, juízes e pessoas que nasceram nesses dias também são muito boas, porque ele lida muito bem com a justiça, senso de justiça, então esses números são legais. E o número 9, 18 e 27, que eu nasci no dia 18, são pessoas que são muito boas com parte de ajudar outras pessoas. Então, na verdade, pessoas que são mais filantropas, pessoas que gostam de ajudar, causas sociais e gostam de ensinar outras pessoas. O 7 e o 9, eles falam muito disso, tá? De ensinamento. Então, só que assim, se você nasceu no dia 9, principalmente como eu, às vezes tem que tomar um pouco de cuidado para não ser feito de tonto. Porque assim, você acaba se preocupando com tantas as pessoas, né, ao redor de você, que você às vezes acaba esquecendo um pouco de você. Então, esses números assim, se você entender um pouco das características desses aqui, óbvio que eu falei um pouco rápido, então depois dá para rever. Mas assim, você sabendo um pouco das características até para contratar uma pessoa melhor, tratar seu filho melhor, entender como funciona já a psique da pessoa, dá para tratar de uma maneira que você vai entender melhor, até quando você for conhecer uma pessoa. Porque assim, no Antigo Egito, quando as pessoas iam conhecer, eles perguntavam o dia que a pessoa nasceu e o nome dela. Porque olha só! Pelo dia que a pessoa nasceu, já dava para saber muito das características dela. E isso aqui vem com a pessoa, afinal é a data do nascimento. Exato. Então isso não se muda. Isso não se já muda. O nome é possível modificar de acordo com o que você quer que
seja mais atraído na sua vida. Exato, exatamente. Isso daqui já é uma coisa inata, exatamente igual você falou, Pan. Porque isso daqui já vem com a gente já tem essas características, todo mundo vai ter as características inatas, boas e ruins, mas com o número que a gente muda no nosso nome, dá pra gente alterar as características que a gente quer melhorar. Porque às vezes você é uma pessoa, às vezes, que é mais introspectiva, porque você é do 7. Dá pra gente colocar uma característica no número, quando a gente faz a numerologia, para que você fique falante, para que você interaja mais com as pessoas, que já é o número que você tem também, que é o 6. Muito legal, Rafa. Volte sempre, viu? Esse assunto é muito interessante e você encontra muito mais no @Rafa Almeida Numerologia _. @Rafa Almeida Numerologia _. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Vamos para...